Olá, pessoal! Bem-vindos a este nosso guia visual. Hoje, a ideia é trazer aquela energia de sala de aula direto para a nossa conversa, com um objetivo muito claro: preparar os futuros servidores para a prova da Nave Brasil. Essa explicação vai destrinchar o edital da Fundação Getúlio Vargas, focando especificamente no eixo de ética, conduta e integridade. A gente vai pegar toda aquela teoria do código de ética e transformar em um conhecimento super prático e estratégico, garantindo que as famosas armadilhas do exame se transformem em pontos garantidos na classificação final. Olha só, vamos mergulhar direto no nosso roteiro para garantir o sucesso na prova. Hoje vamos cobrir 1. Ética além da legalidade. 2. Os 4 valores centrais. 3. Cidadania corporativa e o direito. 4. Conflitos e casos práticos. E 5. Accountability e as consequências. Número 1. Ética além da legalidade. Pessoal, a armadilha número 1 em que muita gente cai é achar que, no serviço público, o limite da ética é simplesmente o que está escrito lá no Código Penal. E aqui a gente vê um contraste gritante entre o candidato que está começando agora e aquele que já está com a vaga garantida. Agir de forma apenas legal significa basicamente não cometer um crime, mas a conduta legal e ética vai muito além disso, e é o que a instituição realmente cobra. O agente público precisa agir com honestidade, imparcialidade e respeito. Ou seja, não basta não roubar, né? É preciso zelar de forma totalmente proativa pelo interesse público. E é exatamente aí que entra o Código de Ética, a conduta e integridade da Nave Brasil. Ele existe justamente para orientar as condutas e prevenir desvios. Mas, por favor, prestem muita atenção a este detalhe que despenca em prova. O código se aplica a absolutamente todo mundo. Não importa se é um chefe do alto escalão, um servidor efetivo, um contratado temporário ou até mesmo alguém prestando serviço sem remuneração. Se tem vínculo com a empresa, o código é a regra máxima, sem exceções. O que nos leva a esta frase clássica, e que é a grande pegadinha nas alternativas de múltipla escolha da FGV. Quando uma opção da prova disser que basta cumprir a lei, marquem como incorreta na mesma hora. Algo pode ser perfeitamente lícito, sem ferir nenhuma lei, mas ainda assim ser completamente inadequado do ponto de vista ético. A conduta na Nave Brasil precisa ser obrigatoriamente as duas coisas, legal e ética. Número 2. Os 4 valores centrais. Com essa base muito bem consolidada, a gente passa para os pilares fundamentais que precisam estar memorizados para o grande dia. O que é realmente interessante aqui é como a banca examinadora pega conceitos filosóficos complexos e simplifica para as ações práticas do dia a dia. Integridade não é uma ideia abstrata, é simplesmente agir de modo correto. Transparência é agir com clareza. O respeito se traduz em tratar com dignidade, e a responsabilidade é ter a coragem de assumir as consequências dos próprios atos. Relacionar cada valor à sua definição prática é o que vai fazer a diferença na hora de resolver as questões. E este número 1 tem um significado muito específico e bem importante. Ele representa a frequência com que a Nave Brasil exige que seus empregados passem por um treinamento sobre ética, conduta e integridade. É um treinamento obrigatório, tá? Realizado no mínimo uma vez por ano. Isso prova pra gente que a ética lá dentro não é só um documento esquecido numa gaveta qualquer, mas sim uma prática constante e muito viva. Número 3. Cidadania corporativa e o direito. A grande sacada aqui é entender que o empregado público não é só alguém que bate o ponto e faz o trabalho. Ele é um representante vivo de uma instituição extremamente relevante para a sociedade. E para não esquecer de nenhum elemento dessa cidadania corporativa na hora do aperto, aqui vai a nossa ferramenta de memorização definitiva, o mnemônico direito. Cada letra puxa uma palavra-chave para a prova. Diversidade, igualdade, respeito, em atendimento correto, integração social, tratamento digno e orientação ao cidadão. Fixar essa listinha na cabeça vai ajudar a eliminar várias daquelas alternativas absurdas na hora do teste. E dentro dessa listinha, a diversidade merece um destaque todo especial. Tratar alguém mal porque não foi com a cara da pessoa ou por puro preconceito não é só um problema de atendimento ruim. No serviço público, isso é uma violação ética gravíssima. A igualdade e os direitos humanos são compromissos totalmente inegociáveis, tanto nas relações internas da empresa quanto no contato com a sociedade. Número 4. Conflitos e casos práticos. Chegamos agora ao playground da FGV. Eles adoram cobrar conflitos de interesses e casos práticos. É muito raro eles cobrarem apenas a teoria seca. Geralmente eles criam historinhas, sabe? Aqueles cenários do cotidiano corporativo para testar de verdade o discernimento do candidato.
Então, um ponto crucial aqui é o que configura um conflito de interesses. É quando o interesse pessoal interfere ou sequer parece interferir numa decisão da empresa. Prestem atenção na palavra parecer, porque ela é mágica para a banca. Não precisa haver um prejuízo financeiro efetivo, só a aparência de favorecimento já quebra toda a confiança na instituição. Vamos pensar numa situação que é a cara de uma questão de múltipla escolha. Imagina o seguinte cenário. Um colega chega e pede um dado interno de um projeto só por curiosidade. Ou então, um grande fornecedor manda aquela cesta de fim de ano bem chamativa. Diante dessas tentações que parecem tão comuns no dia a dia, qual deve ser a postura correta de quem trabalha na Nave Brasil? A grande resposta mora na palavra prevenção. A ética pública não fica lá parada esperando um desastre milionário acontecer ou um escândalo vazar. O simples ato de manipular um dado ou dar aquele jeitinho para favorecer alguém já é, por si só, uma infração pesada. Isso destrói a lisura do serviço público. A regra de ouro é evitar que o problema aconteça. Mas e se o cenário for confuso e bater aquela dúvida sincera sobre o que fazer? O edital nos dá um método passo a passo, claríssimo, que com certeza vai estar em alguma alternativa correta. Primeiro, a gente identifica a dúvida. Segundo, e super importante, nunca, jamais agir de improviso, não achismo. Terceiro passo, procurar orientação oficial, seja na Comissão de Ética Pública ou na CGU, para tomar uma decisão 100% segura. Isso ilustra muito bem como funciona a engrenagem da transparência na prática. Se algo de errado for flagrado, o silêncio nunca é uma opção ética. A Nave Brasil tem a ouvidoria e usa a plataforma fala.br para receber denúncias. E anotem isso para a prova: denunciar uma irregularidade de um colega não é traição, de jeito nenhum. É o cumprimento estrito de um dever para proteger o interesse de toda a sociedade. Número 5. Accountability e as consequências. Entrando na nossa reta final, precisamos falar sobre as consequências de quando essas regras todas são quebradas. A teoria só funciona se existir fiscalização e punição, né? No jargão das provas, o termo é accountability. Basicamente, é a obrigação de responder pelos próprios atos, explicar o porquê de cada decisão com clareza e assumir toda a responsabilidade, seja quando as coisas dão certo, seja quando dão errado. Quem mexe com coisa pública precisa prestar contas o tempo todo. E quando ocorre um desvio, as consequências vêm uma verdadeira cascata. Tudo pode começar com medidas disciplinares internas e ir subindo, esferas administrativa, civil e até chegar a penal, caso vire caso de polícia. Fora, claro, a mancha terrível na imagem da instituição. A lição que fica é: na administração pública, o poder de decidir anda sempre de mãos dadas com a responsabilidade pelo que foi feito. Para amarrar tudo isso que a gente aprendemos hoje, guardem essa dica de ouro para o dia da prova. A FGV vai contar uma historinha para vocês. A grande missão de quem está ali com a caneta na mão é olhar para a historinha, cruzar com aqueles 4 valores centrais, identificar na mosca qual foi o princípio quebrado e, em seguida, marcar a alternativa que mostra a atitude preventiva ou corretiva correta, sempre buscando os canais oficiais da empresa. A gente encerra essa nossa explicação com uma provocação. Entender as regras e gabaritar a prova é o primeiro grande passo. Mas o desafio real começa quando assumir a cadeira. Como garantir que essas escolhas do dia a dia vão além do que é apenas legal para buscar o que é verdadeiramente correto? Fica essa reflexão. Desejamos muito foco na reta final dos estudos, uma excelente prova e todo o sucesso do mundo rumo à aprovação na Nave Brasil. Até a próxima!